Oi, tudo bem? Hoje eu trouxe um vídeo que na verdade é muito especial pra mim, em que eu vou contar a história de como eu comecei a pintar. Se você me conhece, você sabe que eu tenho no Instagram uma página de arte em que eu mostro algumas pinturas e eu também vendo bolsas e quadros e coisas relacionadas à arte. E algumas pessoas me perguntam qual é a história do nome e como eu comecei. E hoje eu decidi fazer esse vídeo pra contar essa história e ser como um memorial pra mim, porque tá chegando perto da data, que seria meio que aniversário de quando tudo isso aconteceu. E eu vou mostrar também todas as minhas obras, quer dizer, não todas, mas algumas coisas que eu continuo, que eu ainda tenho aqui, que logo eu não vou ter mais, das coisas que eu pintei quando eu comecei. Então, se você tiver algum interesse de ver e conhecer essa história, continua nesse vídeo. Pra chegar lá na história de como eu comecei a pintar e como surgiu a Arteléias, pra quem já conhece, e quem não conhece, por favor, siga lá no Instagram. Eu queria contar que eu acho importante contextualizar que tudo isso aconteceu mais ou menos ali na pandemia em 2020. E apesar de tudo de ruim que aconteceu nesse ano, esse momento foi um momento muito importante espiritualmente pra mim. E foi um momento que eu tive uma revolução espiritual, assim, na minha vida, de proximidade com Deus. E foi dentro desse contexto que tudo isso aconteceu. O Senhor, nesse ano, trabalhou muito na minha identidade, em saber quem eu era e entender sobre mim mesma e sobre Ele. E foi dentro disso que chegamos à questão da arte. Eu, inclusive, tenho um caderninho em que eu anotava muitas coisas e eu anotei. Logo eu vou ler o que eu escrevi nesse dia sobre o que aconteceu. Mas esse tempo foi um tempo que Deus trabalhou comigo sobre a questão de capacidade, questão de dons. Ele introduziu, na verdade, começou a trabalhar em mim sobre a questão de ser capaz, a questão de chamado, a questão de dons. E eu só estava aprendendo, mas eu não esperava nada diferente nessa época. E eu anotei aqui no dia 29 de agosto, eu já estava falando sobre ser capaz e sobre dons. E mesmo não tendo um aprofundamento em algumas das questões, senti que Deus mostrou que ele estava ouvindo e queria falar sobre isso. Foi então, dentro desse contexto de um avivamento realmente espiritual na minha vida nesse tempo, em que do nada me surgiu a ideia de pintar quadros para vender. E quando eu tive essa ideia, eu fiquei super empolgada, assim, eu me enchi de motivação e empolgação para tentar fazer isso. Mas eu nunca havia pintado, nunca tinha pintado, assim, eu não pintava. Isso nunca foi um hobby, o máximo que eu fazia era na época do ensino médio, assim, da escola, de vez em quando eu customizava um caderno, fazia uma personalização, porque eu queria ter as coisas bonitinhas. Eu sempre gostava de ter as minhas coisas bem bonitinhas, assim, trabalho de escola e tal, mas eu não pintava, eu não desenhava, eu não fazia nada assim. Mas me surgiu essa ideia e eu fiquei super empolgada. E aí eu gostaria de ler pra vocês que eu escrevi no dia, que foi no feriado do 7 de setembro. E aí eu escrevi: me surgiu a ideia de pintar telas pra vender, e eu me enchi de muita empolgação e muito ânimo de começar, e grandes expectativas. Acho que até fiquei com um pouco de ansiedade, e então fui dormir. Então, pra dormir foi um pouco complicado. Eu anotei isso no dia 8, no dia seguinte. E então eu fiquei conversando com Jesus e como foi bom aquele momento. Era como se eu pudesse sentir o quanto Jesus se sentia contente de me ver empolgado daquela maneira. Essa semana, junto com algumas pregações, eu fui levada a despertar sobre dons e personalidades. Existe um propósito em sua aparência, gosto musical, habilidades, dons e posição social que você ocupa, e Deus quer usá-lo para levar o reino dele a um público específico. Essa, inclusive, foi uma frase que eu ouvi em algum vídeo, alguma coisa assim. E isso encaixou-se como respostas para vários desapontamentos e questões, como se a identidade que eu houvesse encontrado fosse verdadeiramente a identidade em Cristo. E agora, com tudo lúcido, eu me sinto muito mais leve e motivada a utilizar todas as minhas características para honrar ao Senhor. Além disso, depois que eu dormi, eu acabei acordando novamente e não consegui dormir. E fiquei pensando nas telas. E me veio um nome: Teleios. Então, o que aconteceu foi que, como eu contei aqui, eu estava orando na hora de dormir, super empolgada e tendo esse momento com Deus muito gostoso. E dormi, e aí eu acordei de madrugada. E aí me veio um nome: Teleios. 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 Porém, eu nunca tinha ouvido esse nome, eu não sabia o que esse nome significava, mas ele veio na minha cabeça. E então, eu resolvi pesquisar o que ele significava. Mas, a partir daí, eu soube imediatamente que esse seria o nome de todo o projeto. Seria Arteleios. E foi daí que surgiu o nome. E esse nome, o significado dele veio de encontro a inúmeras coisas que o Senhor estava ministrando no meu coração durante esse tempo. Então foi assim, pra mim, muito significativo. E um resumo, assim, do que significa a palavra, significa completo, perfeito, maduro ou plenamente desenvolvido. Significa fim, finalidade ou propósito. E implica algo ou alguém que atinge o seu propósito, cumpre a sua meta ou está num estado de realização plena e finalizada.
Na filosofia, né, por exemplo, usada por essa palavra usada por Aristóteles, por exemplo, ser teleio significa atingir a felicidade, atingir a como se você vivesse de acordo com a essência humana, através da prática de virtude e do exercício da razão. Já no sentido bíblico, significa alguém que cresceu e atingiu maturidade. E perfeição, porque significa perfeição. Porém, não, nesse contexto, não é uma ausência de falhas. Não é uma perfeição como a gente conhece no sentido tradicional. Mas é uma realização completa do propósito para que um ser humano foi criado. Então, ele traz esse sentido de plenitude, completude, em que nada que é essencial falta. E perfeição, mas que não é uma ausência de falhas, mas a realização de um potencial ou um propósito. Maturidade, em um sentido espiritual e intelectual, que refere-se a um estado adulto e consumado. E finalidade, que é atingir o objetivo para o qual foi feito, como uma chave que se encaixa perfeitamente no parafuso. Então, isso tudo falou tanto no meu coração quando eu li, e eu nunca tinha visto o significado dessa palavra, eu não sabia de nada relacionado a isso. Então, quando eu acordei e essa palavra estava na minha mente e eu li, isso foi muito importante e muito impactante. Então, foi que eu comecei a trabalhar na ideia, né? Isso foi mais ou menos ali no final de 2020, mas como eu falei, eu nunca tinha pintado. Então, eu só tinha a palavra, a ideia, o sentimento, e então foi quando eu comecei a realmente tentar. E aí, logo eu vou mostrar as primeiras coisas que eu tentei, sabe? Eu via inspirações de coisas, assim, muito simples, e eu comecei fazendo em um papel, rascunho, sabe? Que tinha outra coisa atrás, e tentando. E aí foi que eu fui fazendo várias experimentações, e tentando um estilo, tentando outro, tentando várias coisas. E foi um processo. E eu fui crescendo nisso e fui crescendo em várias outras áreas também. E então foi a partir daí que o Senhor começou a me falar sobre criar, sobre arte, sobre cultura, sobre identidade e sobre propósito. E claro que eu não tô resumindo meu propósito, meu chamado em nada em arte, mas isso eu entendi que é parte da minha identidade, parte de dons e do que ele me entregou sobre quem eu sou. Então faz parte de exprimir tudo que eu sou pra glória de Deus e não guardar pra mim, sabe? E foi assim que começou. A partir daí é que eu comecei a trabalhar na ideia. Então, como eu disse, eu comecei a tentar fazer rascunhos, tentar pintar uma coisa ou outra e já trabalhar pra abrir a ideia principal que começou, que era de vender telas, mas eu entendi que o propósito era muito mais do que vender telas. E só em maio de 2021 que foi que eu realmente consegui começar o projeto e, né, fazer algumas pinturinhas de verdade, sabe? Mas de lá, de setembro até maio, foi só uma preparação, descoberta e empolgação e trabalhando no projeto. Mas, basicamente, foi assim que tudo começou. Se você tiver alguma pergunta ou algum comentário, você pode deixar aqui embaixo. E contei assim, resumidamente. Eu espero que isso possa falar com você, pra você também despertar, pra buscar a sua identidade em Jesus, sabe? Sua identidade, ela fala sobre tudo, tudo em você, que você nem sabe que está ali dentro, sabe? Que o Senhor já colocou, às vezes são coisas que estão em você, pequenos detalhes que desde criança estão ali e você nunca percebeu. Então, busque verdadeiramente, sabe, esse relacionamento com Deus, que isso vai transformar tudo, a sua vida, o seu propósito, o seu chamado, a sua identidade, como você vive, a felicidade. E não deixe os dons que estão dentro de você adormecidos, mas exerça-os para a glória de Deus. Então, é isso. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora eu também vou falar um pouco e mostrar os trabalhos que eu fiz no começo. Como eu disse, eu comecei tentando pintar algumas coisas em uns papéis de rascunho. E eu fiz vários pedacinhos de papel e peguei inspirações no Pinterest mesmo e tentava imitar. E aí foi para vários estilos, né? Tentei floral, paisagem, céu. Às vezes eu pegava tutoriais, tentava imitar, fazia com linhas e tentava estilos diferentes. Mas também tudo seguia um pouco mais ou menos o mesmo padrão. Eu fiz esse com a frase para um projeto muito especial que eu participei. E esse foi só outro que eu tentei pintar a folha mesmo. Durante a preparação eu também fui para marcenaria com meu pai e nós cortamos diversas plaquinhas de madeira. Eu lixei todas para eu poder pintar, já que eu não tinha material disponível para ficar gastando pintar assim com tela. Então eu só cortei várias madeiras e decidi pintar a madeira mesmo que ninguém ia usar. E aí eu fiz praticamente uma coleção inteira. Eu já não tenho mais a maioria dos que eu pintei. Eu tentava pintar céu e nuvens. E depois eu fiz uma focada principalmente no mar,
Então eu vi uma técnica que eu gostava, eu pegava madeira e tentava reproduzir. Esses de mar com as ondas, por exemplo, foram uma das últimas coisas que eu fiz antes de pausar por um tempo, porque eu também tinha uma pausa longa por causa da faculdade e algumas coisas. E esses foram os últimos que eu fiz antes de ter voltado. E aí eu fiz esses também com uma técnica diferente que eu tava testando. Eu também usava materiais assim que eu encontrava pra tentar usar nas artes. Por exemplo, isso eu peguei umas britas do quintal, coloquei tinta e cola e fiz essas ilhas. E aqui também começa a minha experimentação com o abstrato, porque eu sempre tive muita vontade de fazer quadros abstratos. E aí foi quando eu comecei a tentar algumas coisas e testar técnicas e descobrir. Na maioria das vezes eu não conseguia chegar ao resultado que eu queria, mas essa parte de tentar a experimentação foi muito importante. Esses eu já tentei, por exemplo, adicionar texturas e adicionar materiais novos como gesso, massa corrida e fazer arte texturizada. E também foi outro passo importante na minha experimentação. Aqui já são outros mais abstratos que eu tentei uma nova técnica. E basicamente essas são as últimas peças que eu tinha aqui das coisas que eu fiz quando eu estava experimentando e tentando. O resto ou eu vendi ou eu já dei para as pessoas. E é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, o seu comentário. E se esse vídeo falou de alguma forma com você, compartilhe. Tchau, tchau!